Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Crônicas, capítulo 29. E quero desafiar você a pensar sobre o tema, subitamente de Deus. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Isso está lá no versículo 36 de 2 Crônicas 29. Ao abrir as portas da casa do Senhor e repará-las, Ezequias demonstrou-lhe o seu fiel compromisso com as Escrituras. Então ele não ousou fazer o que não lhe era lícito, mas ele procurou reunir aqueles que o Senhor havia separado para o servir no templo. Mas ainda que estes não correspondessem ao chamado de Deus, Ezequias estava resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel. Então sua decisão não estava condicionada ali à decisão dos líderes. Sua firme decisão foi um poderoso testemunho que motivou os levitas e sacerdotes a agir conforme seu mandato. Então, os levitas reuniram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei pelas palavras do Senhor, para purificarem ali a casa do Senhor. Então, primeiro houve um preparo pessoal, ou seja, um reavivamento, para depois haver uma reforma. Então, antes da limpeza do templo físico, deve haver uma purificação do templo do coração. E seguindo essa sequência, tiraram para fora toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. Só então foi restabelecido o verdadeiro culto a Deus. Foi após um fervoroso e perseverante período de oração que o Espírito Santo desceu sobre eles. E será assim que o remanescente do Senhor encontrará forças para enfrentar o último e bom combate. Diante de um tempo de apostasia e predominante letargia, não sejamos negligentes, mas que a nossa vida esteja constantemente diante do altar do Senhor, e Ele subitamente fará sua perfeita obra em nós. Amém? Mas antes da gente prosseguir aqui refletindo sobre isso, quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, assim você vai ser abençoado, vai receber notificações e ajuda a expandir a palavra de Deus. Então deixa agora o seu like, comenta, compartilha, você faz isso de forma bem rápida e nos ajuda a expandir a palavra do Senhor. Outra coisa que você também deve fazer é ler o capítulo 29 de 2 Crônicas todinho, para que a gente possa discutir. Então o capítulo ele vai começar ali com a informação de que Ezequias assumiu o trono de Judá aos 25 anos de idade, né? Após ali o reinado terrível, né, do seu pai Acás. Então é importante notar que Ezequias é descrito como aquele que fazia o que era reto perante os olhos do Senhor, né? Então essa declaração ela mostra aí a retidão e a integridade de Ezequias como líder, que vai contrastar ali fortemente com a apostasia e a idolatria que foi o reinado do seu pai. Então, a ascensão de Ezequias, ao trono traz aí uma nova esperança para Judá. Uma das primeiras ações de Ezequias foi convocar os sacerdotes, os levitas, para prepararem o templo do Senhor. Então, ele reconheceu que o templo estava em estado de abandono, aí, devido à negligência religiosa do seu pai. Então, ele convoca aí sacerdotes, levitas, e é bem simbólico, porque é a restauração da liderança espiritual e da adoração a Deus na nação. Então, vai nos lembrar a importância de termos líderes aí comprometidos, pela busca, da retidão e pela restauração espiritual. Então, líderes que reconhecem a necessidade de corrigir os erros do passado e orientar seu povo de volta aos caminhos de Deus. Então, Ezequias dirigiu ali palavras de exortação, aos sacerdotes, os levitas, lembrando sempre ali, do que aconteceu no reinado do seu pai, Então, Judá havia se afastado dos mandamentos de Deus e caído na idolatria. Então, ele instou a não só não serem negligentes agora, mas voltarem ao serviço do Senhor, com devoção. Então, destaca aí a importância da responsabilidade, religiosa e do compromisso com a verdadeira adoração a Deus. Nós temos aí que ele começa, então, um tempo ali que ele vai começar a purificação do templo. Então, ele vai remover os utensílios impuros que haviam ali sido utilizados para práticas de idolatria e profanação. Então, Ezequias reconheceu que para restaurar a santidade do templo era essencial remover tudo que havia sido contaminado pela apostasia anterior.
Então, essa ação é emblemática, né, da necessidade ali de purificar nossas vidas e nosso culto a Deus, de tudo que é impuro e inaceitável aos olhos do Senhor. Então, assim como Ezequias removeu os elementos contaminados do templo, devemos examinar nossas próprias vidas em busca de áreas em que permitimos alguma contaminação espiritual e nos esforçar para removê-las. Então, após a remoção aí desses utensílios impuros, o rei Ezequias e os sacerdotes ofereceram sacrifícios de purificação e adoração a Deus. Então, esses sacrifícios simbolizavam a reconciliação e a busca de perdão diante de Deus. Então, Ezequias reconheceu a necessidade de buscar a purificação espiritual e a restauração da aliança com o Senhor por meio de ofertas adequadas. Então, esse aspecto da narrativa nos lembra da importância da oferta de um coração quebrantado e contrito a Deus. Então, não se trata apenas ali de rituais externos, mas de uma disposição interior de buscar a Deus com sinceridade e humildade. Então, Ezequias liderou, né, pelo exemplo ali, ao se dedicar a Deus em adoração e essa busca ali pela purificação. Né? E depois começa ali o que nós chamamos ali de restauração da adoração no templo, né? Então, que vai ser um período ali bem significativo dessa reforma. Então, após ali a purificação do templo e a remoção dos utensílios, né, nós vamos começar o início aí da adoração renovada a Deus, que até então havia sido aí negligenciada. Então, Ezequias, juntamente com sacerdotes e levitas, começa a oferecer sacrifícios de expiação no templo, simbolizando ali a reconciliação com Deus após anos de apostasia e profanação. Então, esses sacrifícios eram uma demonstração assim, bem tangível do desejo de Judá de voltar-se para o Senhor e buscar a sua graça. Então, um aspecto notável aqui é a restauração do louvor e da música no culto a Deus. Então, os levitas que haviam sido convocados para esse serviço sagrado tocavam instrumentos e entoavam hinos de louvor ao Senhor. Então, esse retorno à música e ao louvor no culto reflete a alegria e a gratidão que emanava ali dos corações do povo de Judá ao se reconciliarem com Deus. Então, nós temos uma ênfase ali na adoração e no louvor, nos lembrando aí da importância de expressar nossa devoção a Deus por meio da música e da celebração, né? Então, louvor a Deus não é apenas um elemento do culto, mas uma maneira de expressar também nossa gratidão e reverência a Deus, né? Então, assim como Ezequias, né, e os levitas lideraram o povo em adoração, nós também somos convidados a adorar a Deus com alegria e entusiasmo em nossas vidas, né? Então, continua falando ali, né, da questão dessa restauração das ofertas e sacrifícios, né, que aí simbolizava o retorno de Judá a uma relação correta com Deus. Então, o rei Ezequias estava determinado a seguir fielmente as instruções da lei, mostrando sua submissão à vontade de Deus em todos os aspectos do culto. Nós temos... Interessante que essa parte vai nos ensinar que a obediência aos preceitos de Deus é uma parte fundamental da adoração a Deus. Então, Ezequias reconheceu a importância de seguir os mandamentos de Deus em adoração e sacrifício, e isso foi essencial para a restauração da comunhão com Deus. Então, à medida que consideramos a restauração da adoração no templo sob a liderança de Ezequias, somos desafiados a refletir sobre nossa própria prática de adoração e devoção a Deus. Então, assim como Judá buscou retornar à adoração verdadeira e pura, também devemos buscar uma adoração que seja sincera, reverente e obediente aos mandamentos de Deus. Então, além disso, essa narrativa vai nos lembrar que a adoração não é apenas um evento isolado, mas ela é um estilo de vida contínuo. Então, devemos adorar a Deus em espírito e em verdade em todas as áreas da nossa vida, expressando nossa gratidão e devoção a Ele por meio da música, do louvor, da obediência e do serviço também. Então, aconteceu o quê? Essa renovação da aliança com Deus. No versículo 31 diz assim: Ezequias respondeu e disse: agora vos consagrastes ao Senhor. Chegai-vos, trazei sacrifícios e ofertas de gratidão à casa do Senhor. Então, essa resposta de Ezequias reflete sua liderança espiritual e seu desejo de restaurar o relacionamento do povo com Deus. Então, a renovação da aliança é um ato aí significativo do compromisso e fidelidade a Deus. Então, ele envolve um compromisso de seguir a vontade de Deus, obedecer aos mandamentos e adorar o Senhor com sinceridade e reverência.
Então, esse ato vai simbolizar aí uma reconciliação e uma busca por uma vida que reflita os princípios e valores do reino de Deus. Então, essa ênfase aí na renovação da aliança nos lembra da importância contínua, né, de dedicarmos nossas vidas a Deus e de nos comprometermos com Ele em todos os aspectos. O versículo 36 vai destacar justamente a importância da restauração da adoração. Então, e alegrou-se Ezequias e todo o povo por ter Deus preparado o povo, porque tudo se fez muito depressa. Então, a alegria de Ezequias e de todo o povo reflete aí a profunda gratidão e alegria que brotam da restauração da comunhão com Deus. Então, eles compreendem o valor inestimável de estar, né, em aliança com o Criador e Redentor. Então, quando a gente pega aí 2 Crônicas 29 e traz para os nossos dias, nós temos assim, né, uma história de reforma religiosa liderada ali por Ezequias, né? Então, nós somos confrontados com lições profundas e eternas, né? Então, assim como o brilho de uma joia preciosa é revelado quando a luz a ilumina, a narrativa de Ezequias ilustra a narrativa maravilhosa da verdade do Evangelho, quando o olhar de nossa alma se volta para o Senhor Jesus Cristo. Então, primeiramente, Ezequias representa ali um tipo de Cristo, como o rei justo e piedoso. Então, em um mundo repleto de líderes corruptos e opressores, Ezequias se destaca como um exemplo de realeza que fez o que era reto perante os olhos do Senhor. Então, ele não apenas buscou agradar a Deus, mas ele liderou seu povo em direção à retidão e adoração verdadeira. Então, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, é modelo supremo de justiça, amor e retidão. Então, em contraste com os governantes terrenos, ele é o rei que nunca falha, nunca se corrompe e nunca nos abandona. Em segundo lugar, a purificação do templo ali sob a liderança de Ezequias nos lembra da necessidade contínua de purificação em nossas próprias vidas. Então, assim como o templo estava contaminado pela idolatria e pecado, nossos corações muitas vezes são manchados pelo pecado e pela rebelião. Então, assim como Ezequias e os sacerdotes purificaram o templo, Jesus Cristo, sumo sacerdote perfeito, oferece a purificação completa dos nossos pecados por meio do seu sacrifício ali na cruz. Então, sua morte e ressurreição nos proporciona a purificação espiritual que tanto necessitamos. Terceiro, a restauração da adoração e do louvor a Deus ali no templo nos ensina a importância de uma adoração sincera e humilde. Então, Ezequias e os levitas lideraram o povo em um retorno ali alegre à adoração verdadeira. Então, da mesma forma, nosso Salvador, Jesus, nos convida a adorá-lo em espírito e em verdade. Então, ele é o Cordeiro de Deus, digno de todo louvor e adoração. E o nosso coração deve vibrar com gratidão pela sua obra redentora. E, finalmente, a renovação da aliança entre Deus e o povo de Judá nos lembra sobre a graça de Deus. Então, apesar das falhas e das rebeliões passadas, Deus estava disposto a renovar sua aliança com o seu povo. Então, isso aponta para a nova aliança estabelecida por meio de Cristo, onde o perdão, a reconciliação e a vida eterna são oferecidos a todos que creem nele. Então, a obra de Cristo na cruz nos proporciona a oportunidade de renovar nossa aliança com Deus, de sermos perdoados e reconciliados com o Pai Celeste. Então, que possamos contemplar Cristo, que brilha através dessas páginas, desses versículos. Que possamos seguir o exemplo de Ezequias ao buscar a retidão, a purificação, a adoração sincera e a renovação da aliança com Deus. Então, que nossas vidas possam resplandecer a essa luz da verdade do Evangelho e que nossos corações sejam cheios de louvor e gratidão a Cristo, nosso Rei, sumo sacerdote e redentor. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado hoje e para sempre. Amém? Então, continue orando por arrependimento e purificação pessoal. Peça por restauração da adoração e da devoção ao Senhor. Nós precisamos sair de qualquer formalismo, superficialidade ou idolatria na nossa própria adoração. Então, que o Senhor nos capacite a adorá-lo realmente em espírito e em verdade. Busque essa renovação da sua aliança com Deus. Então, precisamos interceder por todos ao nosso redor, para que eles também experimentem essa renovação espiritual e se aproximem de Deus em um compromisso mais profundo. Então, que venha essa renovação da aliança com Deus nas nossas vidas e de todos os nossos irmãos. Amém? Que o Senhor te abençoe.